Eu quero compartilhar uma palavra de Deus que se encontra em Daniel, capítulo de número 1, verso de número 8. Enquanto os irmãos estão procurando, vou trazer algumas informações importantes para o compreendimento daquilo que nós iremos discorrer nessa noite. Eu vou pregar um sermão expositivo, que é diferente de um sermão sistemático. O sermão sistemático é aquele que o pregador se apropria de um texto, discorre a Bíblia para endossar um assunto. O expositivo é diferente porque requer conhecimento e adoração da amada igreja. Porque dificilmente no sermão expositivo o pregador sai de dentro do texto. Então requer aprofundamento do mesmo para trazer uma palavra sólida e plausível a Deus. E eu acredito que os irmãos vão orar pela minha pessoa. Também quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, Janiele, e da minha filha Lia, e também do meu companheiro de estrada, Jackson Braga. Que Deus continue abençoando no nome de Jesus. Quem encontrou o texto, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga aleluia. Daniel 1, verso de número 8. Amém, meus irmãos? Diz-nos assim a sua palavra. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Queridos e amados irmãos, como já vos disse, pouco irei sair do texto, mas para me trazer a alusão aos irmãos, faz-se necessário sairmos um pouco da história que nós acabamos de ler, mas um pouco mais para frente retornaremos para a mesma. Mas eu quero que os meus irmãos levem a sua atenção para alguns fatos ocorridos no Antigo Testamento. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, podemos dizer, e essa expressão é comumente usada, é o período da teocracia de Deus. Teocracia de Deus é o governo de Deus através dos homens. Homens esses como Moisés, Sansão, Jefté, Abraão, que Deus usava para fazer a sua vontade. Mas quando nós nos deparamos com Samuel, capítulo de número 8, verso de número 5, a Bíblia diz que Samuel já está velho. E nesse período da história, Deus usa homens para governar o seu povo, mas a nação ainda não está solidificada como nos dias de Saul, Davi e Salomão. Quem reinava eram pequenos homens que Deus usava de maneira extraordinária para reger o povo de Deus. Mas no período de Samuel, a Bíblia diz que Samuel ele era rei também, profeta, nazireu e sacerdote. Mas Samuel está morto e agora os seus filhos vão dar sequência e vão reger a nação de Israel, que ia para Siló para ser julgado por esse grande homem de Deus. Mas agora o povo traz as suas queixas a Samuel e pede um rei como as nações pagãs. E a Bíblia diz que isso trouxe para Samuel um descontentamento, ao ponto dele orar e falar com Deus. E Deus pede para que Samuel atenda o pedido do povo, e que o povo não está rejeitando a Samuel, mas está rejeitando a Deus. E a Bíblia diz que nesse momento da história é levantado o rei conhecido como Saul. Saul reina por 40 anos. E a Bíblia diz que Saul, a princípio, andava na presença de Deus. E o Espírito de Deus também usava Saul. Mas a Bíblia diz que ele se desvirtuou, se apartou da lei e andou conforme o seu próprio coração. Passa-se Saul, entra Davi. E é nos dias de Davi que nós podemos perceber o apogeu e o grande crescimento do povo de Israel. A Bíblia diz que ele reina por 40 anos
que por 40 anos o povo agora vai viver algo extraordinário da parte de Deus. O povo contribui, o povo estende as mãos, o povo vai para a guerra, o povo está unido, está abraçado com o líder da época que era Davi. Davi tanto é conhecido dentro de Jerusalém, como é conhecido como um grande monarca na história secular. Mas passa Davi, e a Bíblia diz que passando Davi, veio o seu filho Salomão, e o seu filho Salomão também reina por 40 anos, um percurso de 120 anos. E a Bíblia diz que também, nos dias de Salomão, o povo de Israel está vivendo e está agraciado por Deus, ao ponto dele ser afamado, tanto dentro como fora de Israel. Mas a palavra de Deus também nos fala que nos dias de Salomão, ele coloca no coração, Deus não permite a Davi. E quando a Bíblia diz que Davi tinha mãos sujas de sangue, não é porque Davi era um guerreiro e matava os seus inimigos, mas é porque o sangue do homem de Deus, conhecido como Uzias, estava sobre si. E a Bíblia Sagrada nos relata este fato, mas ele se arrepende no Salmo 51, e os irmãos conhecem muito bem a história. Mas esse rei, conhecido como Salomão, é um homem que tem 700 mulheres, 300 concubinas, que vão lhe influenciar no percurso do seu reinado de 40 anos. A Bíblia diz que Salomão, ele vai reinar. E quando ele vai reinar, ele traz uma proposta para Israel. E a proposta é que o povo não fique mais em Siló, naquele templo móvel, mas que o povo agora venha construir para Deus um templo, para Deus ser adorado. E a Bíblia diz que nesse momento da história, o povo abraça a causa. Mas aqui, alguns poréns na vida de Salomão. Salomão, através das suas mulheres, é influenciado e começa a enveredar por outro caminho. Quando Salomão está construindo para Deus, quando Salomão está constituindo o culto, quando Salomão está adorando ao Pai de maneira legítima, o povo está com ele. Mas agora Salomão começa a enveredar pelo caminho e pela influência das suas mulheres, ao ponto que agora ele vai construir para satisfazer os desejos das suas mulheres, templos pagãos. E o povo agora está queixoso. Por quê? Porque ele está colocando um jugo pesado sobre Israel, ao ponto de um homem surgir nesse cenário. E o nome deste homem é Jeroboão I. Jeroboão é um homem de influência. Jeroboão é um homem que arquiteta, é um homem que planeja, ainda que nas escondidas. Quando o povo chega para trazer suas queixas, para falar com o rei, a Bíblia diz que ele consegue persuadir a nação de Israel. E quando Salomão sabe que Jeroboão I está inflamando Israel, está induzindo o povo a se levantar perante o rei, a Bíblia diz que agora o rei vai tentar matá-lo, e ele vai para o Egito. Indo ele para o Egito, Salomão morre, e o seu filho Roboão vai entrar no trono. Quando Roboão entra no trono, você conhece muito bem a história. Ele vai pedir conselhos aos anciãos, que vai trazer uma palavra sólida para esse jovem rei, e vai dizer: nós servimos ao teu pai Salomão, mas ele colocou sobre nós um jugo pesado. O que você vai fazer conosco? E ele pede 3 dias para trazer uma resposta, mas ele deixa de ouvir o conselho dos anciãos para ouvir o conselho dos jovens, dos seus companheiros de infância. E a Bíblia diz que a resposta de Jeroboão é uma resposta áspera, é uma resposta dura. Ele vai dizer para toda a nação de Israel que está reunida que o seu dedo midinho era mais grosso do que os seus ombros. O que ele estava dizendo é que ele seria mais duro do que o seu pai. Quando ele fala isso, Davi, que é conhecido, afamado, respeitado, um olha um para o outro e diz: o que nós temos com Davi, o nosso pai, o grande rei? E naquele momento da história, a nação de Israel é dividida no meio: reino do norte, reino do sul.
o reino do norte é levado por Jeroboão I, que agora vai enveredar, ainda que ele venha ter uma oportunidade de Deus, e Deus tivesse naquele negócio, a Bíblia diz que ele vai fazer templos pagãos, e o que ele vai fazer contra a lei é levantar sacerdote que não era da linhagem, e esse era um dos pecados de Jeroboão, dentre os tantos que a Bíblia vai mencionar. Mas eu quero que você perceba que quando o reino do norte fica, e quando o reino do sul também fica de um lado e outro do outro, perceba que Deus conserva o reino do sul, e do reino do sul viria o Messias. Mas eu quero que você perceba que nesse momento da história, a expressão é sempre essa: fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E perceba que essa expressão é corriqueiramente expressada na Bíblia. Perceba que nesse momento da história, quando você abre a Bíblia, você percebe que isso é algo corriqueiramente apresentado pela nação de Israel. Por exemplo, quando o rei era punido por Deus, quando a nação era punida por Deus, se arrependia, depois Deus perdoava, e assim eles voltavam novamente para o pecado. Eles sempre viviam nesse círculo vicioso. Mas eu quero que você perceba que nesse momento da história, o reino do norte, regido por 19 monarcas, agora vai cair. É o primeiro reino que cai, é o reino do norte. Posteriormente iria cair o reino do sul. E agora as mensagens dos profetas, que eram os porta-voz de Deus, porque há uma diferença entre o sacerdote e entre o profeta. O sacerdote leva as petições do povo para Deus, e o profeta traz a mensagem de Deus para o povo. Só que caiu em ouvido desavisado, quando Deus estava usando os profetas, por exemplo, Jeremias, Abacuque e outros tantos da história. O povo ignorava, o povo rejeitava. E eu dizer uma frase que a Bíblia naturalmente vai aqui nos revelar, é que Deus vai usar até o povo inimigo. Para quê? Para punir o seu próprio povo. Isso é algo inaceitável, isso é algo inconcebível. Quando alguém olha e começa a dizer: Deus vai usar o macumbeiro, Deus vai usar o profano, Deus vai usar o delinquente, Deus vai usar uma pessoa ruim, isso é, na nossa consciência, algo inaceitável. Mas perceba que quando o povo de Deus não está na posição, perceba que quando a igreja não está de continência para Deus, para fazer a sua obra, Deus começa a usar, e não se espante e nem se assuste. Deus está no controle de todas as coisas. Salmo 24, versículo 1: do Senhor é o céu, a terra, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus está no controle da história. O povo não está desavisado. Deus está usando os profetas, Deus está usando os pregadores, Deus está usando as irmãs, Deus está usando a igreja, porque a igreja sempre foi porta-voz de Deus. Agora quem tem ouvido, escute o que o Espírito Santo diz à igreja. Nessa noite eu já quero abrir um parênteses para dizer: Deus não conta com feiticeiro, Deus não conta com macumbeiro, Deus não conta com mentiroso, Deus conta com homem fiel. Mas nessa noite é momento de você se posicionar, porque Deus quer te usar para a glória do seu nome. Quantos acreditam nesta palavra profética? Então levanta com a mão para cima, dá uma saraivada de glória para o Deus Todo-Poderoso. Deus conta contigo para fazer esta obra. Aleluia. Cai o reino do norte, agora vai cair o reino do sul. E o profeta Jeremias está sempre dizendo: vocês devem se render ao rei Nabucodonosor. Agora nós iremos entrar propriamente dentro do texto. Por quê? Porque quando Nabucodonosor, e aqui é o título, Nabucodonosor aqui nesse texto é Nabucodonosor II, filho de Nabucodonosor. Nesse período você deve entender e compreender que o pano de fundo histórico vai nos trazer uma clareza do que está acontecendo naquele cenário da história. Provavelmente a data é o período de 605 a.C. Nesse período e nesse texto, o personagem central é Daniel.
os mesmos, que aqui são seus três amigos, que é Nabucodonosor II. Nabucodonosor está sobre ele embutido toda a autoridade da Babilônia, está embutido sobre ele. É ele que diz o sim, é ele que diz o não, é ele que manda, é ele que desmanda. Tudo aquilo que ele coloca no seu coração, o povo tem que executar. E perceba que nesse interim, o grande rei Nabucodonosor está em eminência, e o povo de Israel está em decadência, e também o Império Assírio, que eram duas grandes potências na época. Mas eu quero que você perceba geograficamente que Israel está aqui, e aqui está a Síria, e aqui está o povo caldeu. O povo de Israel está no centro. Mas eu quero que você perceba que aonde você estiver, aonde você colocar a planta do teu pé, se Deus está contigo, não importa se tu é a minoria, Deus é contigo na jornada, Deus é contigo na tua casa, Deus é contigo no teu bairro, Deus é contigo na tua faculdade. E eu vou abrir um parênteses para dizer a segunda verdade: nesses quadrantes da terra, Deus sempre usou e sempre vai usar o homem fiel, que ama a sua palavra, que ama orar, que ama se santificar. Quando você vai de Gênesis até o Apocalipse, sempre você vai ver uma referência, o homem sendo modelo, o homem sendo exemplo. Quando você vai para os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai perceber Enoque, você vai perceber Enos, você vai perceber Abel, você vai perceber Noé. Quando você vai para aqueles 12 espias, aí você vê que é 10 que não acredita na vitória, mas você olha para Josué e Caleb e vê que Deus é com ele. Quando você vai para o Império Babilônico, dentro do Império você vai ver Ananias, você vai ver Misael, você vai ver Azarias, e você vai ver Daniel sendo fiel a Deus. Quando você vai para o povo, você vai ver Ezequiel sendo fiel no meio do povo. Quando você vai para Jerusalém, está tudo destruído, mas quem Deus está usando? Deus está usando Jeremias para pregar a sua palavra. Eu não estou entendendo o pregador. Quando você vai para a maior referência da Bíblia, você abre os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber Jesus de Nazaré, dando com o pai da mentira, mas nunca mentindo, dando com os bêbados, mas nunca bebendo, dando com os pecadores, mas nunca pecando. Sabe por quê? Porque quem é crente até debaixo d'água. Quantos acreditam nesta palavra? Então levanta a mão para cima, dá uma celebrada de glória. Deus é fiel. Eu não sou pregador leviano. Tem crente que está sendo fiel, mas tem crente que não está sendo fiel. Mas a verdade é essa: Deus sempre conservou, Deus sempre vai conservar homens fiéis que amam a sua palavra. Onde é que está esses crentes? Esses crentes estão na doutrina, esses crentes estão na consagração, esses crentes estão na escola bíblica, esses crentes estão na madrugada, esses crentes estão de joelho para trás, orando, jejuando, se santificando para fazer a sua obra. Oh, aleluia! Israel está no meio, só que Deus não está com ele. Mas perceba que Deus não é que ele é da minoria ou da maioria. Deus é daqueles que são fiéis. Porque, por exemplo, com Deus é muito, e 32 mil sem ele não é nada. Deus é tão fiel e tão justo pela sua palavra, que muitas das vezes, perceba isso, você vê isso nitidamente. Tem pessoas que vêm para a igreja, pessoas fiéis, pessoas humildes. Aí você conhece a vida do pregador, você sabe que ele não condiz com aquilo que ele está falando, mas mesmo assim ele está falando de por quê? Não porque ele está condizente com a vida de pecaminosidade do pregador, mas porque ele é fiel pela sua palavra, mas porque ele é fiel pelos remanescentes. Então todo culto que você colocar a planta do teu pé, Deus vai falar contigo para a glória do seu nome. Deus é fiel para te levar para a tua casa pelas asas do Espírito e dizer: Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Quantos nessa noite acreditam nessa palavra? Então levanta a mão, dá uma salvada de glória para o Deus Todo-Poderoso. Eu quero entrar, meus irmãos, propriamente dentro do texto. Nabucodonosor é o grande monarca.
Tudo está concentrado nele. É ele que manda, é ele que desmanda. A cultura, a sociedade, nesse contexto aqui, está corrompida de maneira generalizada, quase. Por que quase? Porque sempre existe os 10%, sempre existe os fiéis. O povo de Israel, envenenado pelo caminho da idolatria, a religião naquele contexto estava, irmãos, totalmente afastada de Deus. Só para você entender o que estava acontecendo dentro desse contexto, é que o rei de Judá pegou a Torá, que era a Bíblia, em vez de ouvir e acatar, rasgou e queimou. O que é rasgar e queimar? Transliterando para o nosso dia, é quem não ama pela fidelidade e a pureza da sua palavra. É quem não ama viver uma vida assídua na oração. É quem não ama viver uma vida diferenciada. Mas é possível, pregador? É possível. E o problema nunca foi o ambiente. O problema é o coração convertido. Se ele é convertido, ele pode estar na Babilônia, mas a Babilônia nunca vai influenciar. Ele pode estar no jardim do Éden e ele vai pecar do mesmo jeito. Por quê? Porque nunca foi convertido. Mas eu acredito no poder da palavra, que ele usa bem para transformar esse rebelde que não ama a sua palavra. Oh, aleluia! É levado, meus irmãos, para a Babilônia quase 15 mil judeus. É 3 levas. Na primeira leva é levado os nobres, os príncipes e outras pessoas. Dentre eles tem Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Esses 4 jovens eram homens de cima. E aqui nós aprendemos uma coisa importante: crente não só é crente porque é pobre, porque tem gente que é crente rico e tem gente que é crente pobre. O segredo está em amar essa poderosa palavra, porque você pode ser uma bênção e também nós podemos ser uma maldição. Porque quanta gente pobre besta, e quanta gente rica arrogante, mas quanta gente rica que ama ajudar, que ama estender as mãos. E o segredo está no equilíbrio da sua palavra. Eu não estou entendendo, pregador, vou explicar para você. Pregador tem que pregar e viver. Pregador tem que orar e vigiar. O homem tem que dar com a mão, mas tem que esconder a outra, porque a glória aqui só é para ele, meu irmão. Aqui a glória não é para nenhum dos senhores e nenhum das senhoras. É Deus que faz todas as coisas, e por isso que eu estou sempre acreditando que é Deus que movimenta as águas. Não é porque o pregador fala rouco, não é porque o pregador fala alto ou fala baixo, que a unção está aí. A unção está no poder do Espírito Santo. O pregador vai pregando, a irmã vai louvando, um canta bonito, outro canta bonito, mas a unção de Deus vai sendo manifestada, porque Deus é poderoso para avivar, para sacudir, para erguer, para transformar, para fazer algo extraordinário. Quantos acreditam na mudança? Quantos acreditam no milagre? Então levanta mais uma vez para cima a tua mão e começa a dizer, a adorar, a magnificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Que Deus maravilhoso. Esses 4 jovens, meus irmãos, vai para a Babilônia. E como eu já expliquei, o problema é porque muitas pessoas pegam um texto fora de contexto e aplicam de maneira errada. Esse versículo, no capítulo 1, em todo o contexto de Salmo 1, ele deve ser analisado, e o Espírito Santo de Deus traz a profundidade, mas há uma clareza aqui. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele está dizendo que dependendo da estrutura de cada homem, de cada mulher, você pode ser crente aonde você coloca a planta do seu pé. Agora, se você não é e não está seguindo os passos do mestre, aí você deve dar uma recuada.
Mas se você, em vez de ser influenciado, influencia, vá. Mas se você não influencia, volte de ré. Porque Deus está te preparando. Por quê? Porque Deus trabalha em nós para depois usar através de nós. Oh, aleluia! Tem gente que aprende cedo, tem gente que aprende mais tarde. Por exemplo, você olha para Daniel, Misael, Azarias, são os nomes babilônicos. Esses jovens eram novos, mas perceba que eles aprenderam cedo. E tem pessoas que estavam com Jesus, está aprendendo na lei, é judeu, conhece quem é o Messias que vai vir, mas eles ainda não aprenderam nada. Perceba que Deus tem 12 apóstolos. Nesse momento da história, só tem 11 com ele. Ele vai orar, como de costume, que ele sempre orava. E a Bíblia diz que vai 11, 8 ficam em um local, aí vai 3 com ele. Aí depois que ele chega em um local, tem que ficar os 3, e vai ele sozinho. Porque tem gente que tem uma barreira, uma certa distância, quem põe isso não é Deus, é o próprio homem. Ou você mergulha para abraçar, ou você mergulha para ser. E esse negócio de dizer que é melhor estar fraco na igreja do que estar fraco no mundo, isso é balela de Satanás. É melhor estar firme, porque nós estamos aqui para subirmos e para sermos arrebatados. Então seja fiel no pouco, seja fiel no muito, e mergulhe nas profundezas de Deus, que Deus deseja te esclarecer grandes coisas. Aí agora 8 fica aqui, 3 fica aqui, e só Jesus vai numa profundidade extraordinária. O que é isso? Isso é aprofundamento. Agora eu quero aqui explicar para os meus irmãos, para não colocar ninguém contra o outro, porque eu não venho aqui para trazer problema. O pregador é muito bom para ele. Por quê? Ele vem, prega, e o pastor fica aqui com a bronca. Então tem que ter muito cuidado quem prega, quem vem. Por quê? Porque a igreja do Senhor é um povo que muitas das vezes não assimila algo que muitas pessoas falam. Então tem que ser explicado de maneira detalhada, para não trazer problema para a igreja. Por exemplo, dito isso, eu não estou dizendo que um é mais crente do que o outro, porque existe algo nos nossos dias que está sendo mal deturpado. Por exemplo, as pessoas criticam a religião. Eu não critico a religião. Por quê? Porque se você aprender o que é o termo de religião, é ligar a Deus. Agora existe uma religião verdadeira e existe uma religião falsa. Existe aqueles que estão seguindo o que o próprio Senhor está falando pela sua palavra, através de Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, a religião do tal é vã. E qual é a religião verdadeira? A religião verdadeira é ajudar os órfãos e as viúvas na sua necessidade e apartar-se desse mundo pecaminoso. Agora onde é que está o problema, pregador? O problema, já eu volto para o texto, é que tem pessoas que acham que são mais do que a outra. Porque olha, assim você vê nitidamente na vida dos escribas e dos fariseus, que gritava e batia no peito, obrigado por não ser como esse publicano. Nunca foi errado orar, nunca foi errado ler a Bíblia, nunca foi errado se santificar. O errado é dizer que sou mais do que o meu irmão. E qual é o convite, pregador? O convite é para buscar a Deus de maneira genuína para a glória do seu nome. O convite é nós abraçarmos a fé conforme ela é. Mas eu quero voltar para o texto, irmãos, porque eu quero caminhar. Ainda tem algumas coisas para mim trazer para os meus irmãos. Esses 4 jovens colocaram no coração não se contaminar. E os irmãos sabem que aqui, dentro desse contexto, o que era aqui apresentado para eles através do chefe dos eunucos era uma ração diária que era atribuída aos demônios e a deuses. O deus patrono da Babilônia era Marduk. Marduk era adorado. Marduk era uma divindade que estava acima de todas as divindades no Império Babilônico. Só que Ananias, Misael, Azarias e Daniel colocaram no coração não se contaminar. Eles foram para a escola, para a faculdade, mas perceba que o que eles aprenderam com os seus pais foi o suficiente para eles ser crentes dentro da Babilônia. Oh, aleluia! Isso é
extraordinário. Por quê? Porque aqui o rei tipifica Satanás, que queria doutriná-los. E o que ele queria fazer a princípio? Ele queria mudar os seus nomes, porque pensando eles que mudando os nomes dos jovens iria mudar o seu caráter. Aí cada nome, porque os judeus zelam para isso, cada nome tem o seu significado e é uma alusão a Deus. Só que quando eles mudam os nomes, Beltesazar, Sadraque, Mesaque, Abednego, é querendo dar honra aos deuses pagãos. Só que o que eles poderiam fazer, o máximo, era mudar os seus nomes, mas não poderia mudar o seu caráter. Porque quem é crente até debaixo d'água. Quem é crente não negocia. Quem é crente não vive uma vida leviana. Quem é crente toma postura e diz: eu sou, porque Deus está me guardando e é fiel a Deus aonde coloca a planta do pé. Sabe por quê? Porque eles aprenderam com essa poderosa palavra. Eles aprenderam com seus pais. E a igreja aprende com seus pastores, a igreja aprende com seus pais, a igreja aprende com seus senhores, a igreja aprende com a igreja está aprendendo porque ela é submissa à sua palavra. Aí o que está acontecendo aqui, pregador? O que está acontecendo é que o que eles aprenderam com seus pais foi o suficiente para eles ser crente naquela faculdade. Porque o que eles queriam? Doutrinar os mancebos. Eles queriam implantar o sistema babilônico dentro dele, a cultura, a língua. Só que uma coisa nós aprendemos pela Bíblia: nós estamos no mundo. Você é poliglota, pode ser. Você pode aprender e ingressar na filosofia, mas eu quero que você entenda uma coisa: nós estamos deixando a desejar e estamos pregando para a nossa geração somente para ser pastor, pregador. Normalmente se profetiza isso. É errado, pregador? Não é errado, mas eu vou muito mais além. Deus quer levantar advogado, Deus quer levantar juiz, Deus quer levantar médicos, Deus quer levantar um bom profissional na metalúrgica, um ótimo pedreiro, um ótimo homem, uma ótima faxineira. Por quê? Porque aquela profissão que você exercer, aonde tu colocares a planta do pé, o nome de Deus é glorificado. Não importa se é pequeno ou se é grande. Porque aquela moça não era grande, mas ela estava na casa de Naamã e era uma referência. Olha, meu Senhor, eu sei que você serve a outros deuses, mas eu sirvo a um Deus. E eu sei que aqui eu não tenho muita voz, mas quando um crente que não tem muita voz, quando abre a voz, o nome de Deus é glorificado. Quando um crente abre a sua voz, não tem medo de homem grande, não tem medo de homem pequeno, e nem tão pouco de demônio. Tem crente que corre com medo das léguas de Satanás, mas o crente fiel chega dizendo: no nome de Jesus, seja expulso, no nome de Jesus, seja transformado, no nome de Jesus, seja liberto. Por quê? Porque tem autoridade do alto. Todos acreditam nesta poderosa palavra. Então levanta mais uma vez a mão para cima e dá uma saraivada de glória para Deus. Aleluia. Eu tenho 10 minutos e vou finalizar agora aplicando algumas verdades. Meus irmãos, o tema central aqui do capítulo 1 e os personagens principais são esses 4 jovens. O contexto é adverso. O rei é a autoridade máxima. Mas eu quero que você entenda algo que está explicitamente claro dentro desse texto. O que é pregador? É a soberania de Deus. Oh, aleluia. Eu olho e começo a analisar e pessoas ficam preocupadas. A gente tem sentimento, mas eu quero que você alegre o teu coração. Nós não estamos entregues ao léu. Eu quero que você alegre o teu coração. O teu filho rebelde, aquele que não te atende, aquele que não te obedece, você é a autoridade de Deus na tua casa. Nós estamos vivendo em um contexto onde as pessoas são facilmente instruídas e convencidas pelo sistema, pela mídia, pelos radiofônicos. As pessoas estão comprando uma ideia equivocada, mas a igreja não compra uma ideia equivocada, ela compra a poderosa palavra de Deus, já guardou no coração. E não importa se vai vir a de tsunami, não importa se
se vai vir a filosofia de Satanás, não importa se vai vir misticismo, numerologismo e todo tipo de achismo, a igreja está sendo fiel a Deus e está amando a sua poderosa palavra. Por quê? Porque ela sabe que Deus é dono da obra. Olha para o irmão de Deus, olha para o irmão de Deus, é dono da obra, dono da tua vida, dono da tua casa. Fica tranquilo, se tu deixar o Espírito Santo de Deus tomar de conta da tua vida, Deus fará coisas extraordinárias. Tem gente que aprende e ouve desde o começo, tem gente que escuta no começo e não vai até mesmo o meio, como Saul, ouviu no começo, profetizava, é uma bênção, mas depois começou a enveredar pelo caminho da feitiçaria, começou a buscar bruxaria. Mas tem gente que vai no começo, vai no meio e vai no fim. Tem gente como Paulo, dizendo, como ele disse no último dia da sua vida, Timóteo capítulo 4, versículo 7, eu combati o meu combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Deus está sacudindo o seu povo, Deus está erguendo a igreja. Não fique preocupado, Deus sempre tem os seus fiéis, Deus sempre tem jovem fiel, Deus sempre tem senhora fiel, Deus sempre tem membro fiel, Deus sempre tem obreiro fiel. Quando você acredita nessa palavra, então abre a tua boca, dá essa levada de glória. Receba a graça de Deus, receba a sua misericórdia, receba a sua presença, receba o seu favor. Para que pregador do Espírito Santo? Sem o Espírito Santo você não vence o diabo, sem o Espírito Santo você não vence a carne, sem o Espírito Santo você não vence o mundo, sem o Espírito Santo você não vence a dificuldade. Tem que ter o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus não vai descer do céu. Não, pregador, não, ele já está na tua vida, só precisa você deixar ele dominar você, da planta do pé até o alto da cabeça. Quantos nessa noite creem nesta palavra? Então abre a tua boca, rapaz, então abre a tua boca, moça, então abre a tua boca, obreiro, e recebe esta presença indispensável agora. Oh, glória! Eu creio, irmãos, que Deus sempre conservou e sempre vai conservar, porque Ele é soberano. Sempre vai haver crente fiel, meu irmão. A igreja não vai se acabar. Se você pensa que a igreja vai acabar, você está equivocado. Pode ter 2 ou 3 aqui com o pastor Bel, mas Deus sempre é poderoso para reerguer a sua igreja. Deus sempre é poderoso para fazer o extraordinário. Oh, aleluia! E eu quero dizer que Deus conta contigo. Eu não estou aqui para colocar você contra o Bel, nem o Bel contra você. Eu estou aqui para te dizer uma palavra profética. Se você tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz a essa amada igreja. Deus ainda te ama, Deus te quer bem, Deus está te fortalecendo, te erguendo, te preparando para uma obra extraordinária. Como Deus usou esses homens, Deus também é poderoso para usar esta igreja. Deus usou Abraão, Deus usou Isaac, Deus usou Jacó, Deus usou Jefité, Deus usou Sansão, Deus usou Davi, Deus usou Salomão, Deus usou Jesus de Nazaré, Deus usou Timóteo, Deus usou Paulo, Deus usou homens e mulheres que foram uma bênção na sua presença, sacudiu o mundo inteiro. Por quê? Porque eram homens e mulheres fiéis. Oh, aleluia! Soberania de Deus é algo extraordinário. Eu estou com 5 minutos e vou dizer a segunda verdade dentro desse texto. A segunda verdade é que aqui a Babilônia, ela é essa expressão é uma expressão bíblica, a simbologia bíblica. A Babilônia já não é mais um império. Por quê? Porque o profeta profetizou
que ela ficaria em ruínas. E de fato, ela ficou. Hoje é o antigo Iraque, só tem ruína. Saddam Hussein até tentou, mas está tudo lá pichado, não deu em nada. Porque ninguém pode ir contra Deus, irmãos. Deus é Deus. Só que aqui, quando você vai para Apocalipse, capítulo de número 18, verso de número 4 e 5, você vai ver: caiu a grande Babilônia. E a expressão de Deus é essa: sai dela, povo meu, para que não seja participante com as suas obras. A Babilônia, ela existe como pregador, não como um império, mas como uma ideologia, como uma ideia, como uma filosofia. A Babilônia é um sistema que se opõe a tudo que é Deus. A Babilônia é o que nós conhecemos hoje como ideologia, que é uma palavra, duas palavras do grego: ideo, origem, logia, origem das ideias. E você vê que as pessoas na faculdade é apresentado uma ideologia, uma falácia, uma ideia, uma oposição. E o que está sendo mais atacado nos nossos dias é essa poderosa palavra. Mas ela subsistiu, existe, é fiel e ela nunca vai se acabar. Porque Deus é fiel para honrá-la. A Babilônia, irmãos, está aí. Mas os crentes estão dentro dela, sendo exemplo, sendo modelo para a glória do Deus Todo-Poderoso. Eu quero deixar esta palavra para esta amada igreja. Guarde no teu coração. Deus conta contigo nessa jornada. A gente olha, irmãos, e eu quero que você perceba algo, não como de maneira local, mas como de maneira universal. Porque a gente pensa que a igreja está parada. Só depende da gente. Tem avivamento acontecendo em vários lugares. Aí muitas vezes está aí, a obra está parada, está assim, está assado. Não, irmãos, só depende de nós. Deus conta conosco. Agora, se ficarmos, irmãos, puxando para um lado e puxando para o outro, a obra não vai para canto nenhum. Eu estou aqui para trazer esta palavra e dizer que bem-aventurados pacificadores. Esse negócio de disse-me disse, o fulano Deltrano, isso aí não é para a igreja. A igreja, ela está orando, a igreja, ela está se santificando. Ganhe o teu próximo com a tua vida. A Babilônia não vai te persuadir. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Eu quero aqui agradecer ao pastor Bel, a sua digníssima esposa, a sua família, que nos recebeu muito bem. Ore por nós. Estaremos retornando ali, querendo Deus, né, pastor Bel? Para Estreito. E eu quero pedir também aos meus irmãos que, se puderem e quiserem, se inscrevam no nosso canal. É Jackson Braga e o meu é Pregador Tiago Paulo. Se botar Tiago Paulo, não abre, tem que ser Pregador Tiago Paulo. Que Deus abençoe os meus irmãos no nome de Jesus.